Olá, boa noite, pessoal. Vamos se preparando aí para mais uma live aí, né? De conhecimentos aí de economia. E Pedro, chegando aí, tudo Agora certo? Tá ouvindo sim, bem? né? Estamos aí, né? Tudo certo. Estamos aí. Boa noite. Boa noite, 8 horas em ponto. Estamos aí para mais uma live aí, trazer mais um pouco de conhecimento, de insights, de dicas aí para a galera. E hoje aí, galera, trouxemos o Pedro aí que já está no segmento aí de investimentos, trazendo aí sempre boas práticas, boas maneiras. E é isso aí. Obrigado, primeiramente, Pedro, por ter aceito esse convite aí, de estar participando, de estar falando um pouco aí desse mundo de investimentos, de dicas, né, de insights. Espero que esse canal aqui na verdade, que a gente vem trazendo conteúdo, né? Que a cada dia, cada semana aí possa contribuir aí com o pessoal, né? Trazendo aí para aqueles que não têm muito conhecimento com relação a investimentos, que às vezes com pequenas atitudes, né? Pequenos começos dá para se poupar, dá para, no caso, reorganizar as suas dívidas, enfim. A palavra é tua, meu amigo. Vamos começar aí, se você quiser aí se apresentar para a galera aí. Tem muita gente que já conhece nós, mas tem muitos aí que não te conhecem. Fala um pouquinho de você aí. Show de bola, Jean. Cara, obrigado primeiro aí pelo convite. Acompanhei lá o primeiro e a segunda live. E é uma honra estar aqui sendo a terceira live. Muita gente boa já passou e muita gente boa vai passar, eu tenho certeza. Então, para mim é uma honra estar aqui podendo falar do que, de fato, eu gosto, assim, que é a minha área de atuação principal. Né? Então, falar um pouco de investimento, falar um pouco sobre educação financeira, que, querendo ou não, é a base de tudo, né? Sem educação financeira não existe, talvez, um investidor ali. Então, é um ponto principal. Então, para me apresentar rápido, né? Meu nome é Pedro, eu sou aqui de Cachoeiro de Itapemirim, vai ter muito gaúcho aí assistindo por causa lá do trabalho. Então, eu sou de Cachoeiro, atuo hoje numa cooperativa na área de investimentos e estou nesse ramo de investimento devido a gostar de estudar investimentos. Então, eu comecei lá com CPA 10, CPA 20, o CE, são certificações financeiras. Hoje é lindo completar o CFP. Então, isso vai trazendo bagagem para a gente, vai trazendo interesse para que a gente possa cada vez trabalhar e ajudar mais as pessoas a investir melhor. Então, eu falo que hoje o trabalho que a gente leva é ajudar as pessoas a investir melhor, a conseguir poupar, a conseguir gastar menos, coisas que a gente vai falar aqui bastante, né, de educação financeira, mas esse é o principal. Então, eu trabalhei por quase 6 anos em cooperativa, um pouquinho, quase um ano na seguradora, mais focado ali em seguros, em previdência. Então, essa é a minha área de trabalho e também área de paixão, assim, né? O que a gente gosta de fazer. Mas vamos lá, Sim, vamos sim, bater vamos papo lá. aqui. Vamos lá, vamos lá. Isso aí é igual eu comentei com você, né? No caso dos bastidores, né? Que a gente traz essas lives aí como um bate-papo, né? É para ficar bem descontraído mesmo. Às vezes, se alguém tiver aí alguma pergunta, pode jogar aí, pode fazer pergunta que a gente vai respondendo aí ao longo da live. Então vamos lá para começar, né, cara? Dá uma dica pra gente aí, E como começar a para poupar. mim, para mim é novo aqui, Jeanzinho, mas te interrompendo, cara. Aqui, apertar no aviãozinho aqui e mandar para alguém que a gente gosta, que também se interessa no mundo dos investimentos. Sim, Aqui a gente sim, só vai ter acesso a quem segue a gente, né? sim. Então, dali a pouco tem alguém que não segue eu, não segue você aí que tem interesse. Só clicar no aviãozinho aqui e mandar para essa pessoa para que ela possa participar. Quem sabe ela vai ter uma dúvida que a gente vai conseguir responder. Sim, bem lembrado. E eu acho que aqui, se a gente impactar uma pessoa, duas pessoas aqui, já valeu a pena esse bate-papo. Sim, sim, isso aí. Então, vamos lá. Valeu a pena aí o lembrete aí, acabou que eu não observei aí realmente. Envie aí, vocês que estão acompanhando a gente, se tiver um conhecido, um amigo, um parente, enfim, manda aí para eles acompanharem a gente aqui nessa live. Valeu? Então vamos lá, bem didático, Pedro. Cara, para começar a investir, cara, o que você dá de dica aí? Como começar a investir? Qual é a capacidade aí, de repente, que a pessoa. Que acontece muito que eu vejo. Eu não invisto porque não me sobra dinheiro, eu não sei o que fazer, enfim. Como dar o pontapé inicial, né? O que você diria aí, daria pra gente, cara? Acho, acho que o principal, Jean, quando a gente fala de investimento, é primeiro ter o recurso para investir, né? Então, a capacidade de poupança é o primeiro passo para a gente conseguir ter, ali, iniciar a carreira como investidor. Então, para gerar essa capacidade de poupança, a gente tem duas opções, que seria ali ou ganhar mais,
né? Então, trabalhar ali, ser promovido, buscar uma renda extra para poder ganhar mais, ou então gastar menos. Né? Gastar menos todo mundo não gosta, né? De diminuir o custo de vida ali, um pouco mais difícil, mas é uma alternativa. Então, a gente fala que a equação aqui da capacidade de poupança é o que eu ganho menos o que eu gasto, né? Então, é o que sobra, ele é o meu excedente financeiro, é o recurso que eu posso investir. Então, a dica é essa, assim, da gente buscar no lado de gastar menos, buscar planilhar um pouco ali os meus gastos, buscar entender o que é gasto fixo, o que é gasto variável, o que eu tenho possibilidade de reduzir, o que não dá. Por exemplo, um aluguel, assim, uma gasolina do carro que é veículo de trabalho, não tem muitas vezes como reduzir. Né? Mas ali um gasto variável, sair muito, não pode deixar de ter lazer, né? Ter lazer é importante, mas também na medida do controle ali é positivo nessa equação da capacidade de poupança. E o outro lado ganha mais. Então, buscar estudar, eu trago muito assim da minha trajetória. Eu trabalhava numa cooperativa ali na área de seguros e eu conheci o CPA 10. Então, eu estudei ali para o CPA 10, estudei, passei, aí vislumbrei o CPA 20, estudei também, passei no CPA 20, tive uma oportunidade. Depois, pela CEA, eu tive outra oportunidade. E então, querendo ou não, o estudo ajuda muito a gente a crescer. E eu acho que quando a gente encontra a área que a gente gosta de estudar fica muito mais fácil. Estudar é um fardo quando a gente ali está estudando algo que a gente não gosta, né? Mas quando a gente encontra ali o que a gente gosta, cara, estudar é muito bom. Sim, Então, sim. uma renda passiva, né? A gente vai falar um pouco aqui de investimentos, querendo ou não, uma renda passiva, né? Que a gente vai buscar ali desenvolver. Só que buscar novas rendas, né? Eu acho que esse é o principal ponto aqui na parte de ganhar mais. Sim, sim. E assim, só dando um adentro aí, complementando, qualquer coisa você me corrige aí se eu estiver errado, Pedro. Com relação aí às rendas, né? Dar uma analisada aí com relação ao que pode ser cortado na variável, o que pode baixar na renda fixa e começar a planilhar, né, cara? Planilhar e assim, não tem maneira certa, né? Tem hoje no telefone, tem às vezes da moda antiga, num próprio caderninho, planilhas Excel. Assim, o que eu costumo falar tem que começar. Porque às vezes Sim, inicia-se o mês, no meado do mês, as pessoas às vezes já acabou o dinheiro, não sabe nem com que gastou. Então, assim, eu sim, acredito que ali nesse capacidade de poupar, né, de poupança, tudo se vem pela capacidade de você começar a controlar realmente seus gastos, seus ganhos e, em consequência, ir arrumar mais rendas, né? Porque é o que você falou. O conhecimento, com certeza, ele ajuda muito. Igual você mesmo comentou que iniciou lá o curso lá com o CPA 10, ali você adquiriu o conhecimento, depois veio a 20, no caso o SEC, hoje você é especialista em investimentos, e toda essa bagagem de estudo ajudou com que você iniciasse também no mundo dos investimentos, né? Querendo ou não. Que às vezes ele traz também uma renda passiva aí, né? Que ajuda aí com nesse certeza. seu controle da sua capacidade de poupar, né? Tudo começa com isso, né? Se Com certeza. reorganizar, se reorganizar e começar a ver aí, né? Porque assim, a gente sempre pensa quais são os primeiros passos. Os primeiros passos para começar a investir, né? Mas antes de começar a investir, o que a gente tem que fazer é fazer esse controle aí, né? Seria isso Sim, aí só para vamos, complementar. então, acho que vamos falar um pouquinho aqui, então, o que seria os primeiros passos. Vamos bater um papo aqui. Sim, Eu sim, vou citando os meus aqui, você vai complementando aí, a gente tenho certeza que vai agregar para as pessoas que estão assistindo aqui. sim, Então, sim. acho que para mim aqui, Jean, o primeiro passo é quitar as dívidas caras, né? Então, quando a gente fala de investimento hoje, não tem como a gente investir sendo que a gente tem uma dívida cara, né? Sim, Ah, Pedro, sim, eu vou começar a poupar R$ 100 ali, sendo que eu tenho um crédito que os juros é muito maior do que os juros da aplicação, e eu teria possibilidade ali de pagar ele, de quitar, de acelerar a quitação dele para pagar menos juros. Então, hoje, olhando assim, eu acho que a dívida cara é um primeiro passo. E saber diferenciar também, porque a gente tem a dívida barata, né? Tem aquela dívida, muitas vezes, do financiamento estudantil, o financiamento imobiliário, são algumas dívidas que hoje os juros dela é menor do que os juros do CDI. Então, às vezes, nessa dívida, não vale a pena acelerar a quitação. Mas talvez outras dívidas, como cheque especial, como rotativo do cartão, né, que são dívidas comuns para o brasileiro, antes de investir é importante que a gente sane essas dívidas, né, que a gente cuide delas
para depois sim dar o próximo passo ali no mundo dos investimentos. Sim, sim. E querendo ou não, cara, isso aí é uma premissa, né, Pedro? Não adianta a gente querer começar a investir, sendo que eu estou usando um cheque especial, contratei de repente aí um crédito pessoal numa taxa de juros mais alta. Então, assim, o primeiro passo é se reorganizar, no caso, com relação às suas dívidas, com relação ao passivo, né? Muitas das vezes as pessoas caem aí, igual você falou, cara, no juros do cheque especial e no juros de cartão de crédito. Que aí é a receita para tampar o caixão, né? Pô, você pega Isso aí. aí, somando as duas, dá mais de 100% ao ano, cara. Você é louco, é exorbitante os juros. E muitas das vezes as pessoas têm interesse em começar a poupar e tá aí nessa bola de neve, né, cara? Então é aquele negócio, né? Um dos passos é ganhar mais, gastar menos. Porque senão o investimento não, assim, não é possível, as pessoas não vão conseguir, né? E é Isso aí. muito difícil hoje para o brasileiro em geral, né? Eu converso com muitas pessoas, às vezes, aí do meu próprio convívio, e, cara, eles identificam que é praticamente impossível começar a investir. Eu vejo, assim, que a gente olha, na verdade, muito o investimento com relação àquilo que sobrou. Cara, vou investir o que sobrar. Mas, na verdade, eu entendo que a gente tem que se reorganizar e colocar como objetivo um determinado valor e aquele valor ser tipo um valor fixo para você fazer investimento. Sei lá, cara, começar aí por R$ 100, 200 que seja, mas aquilo ali enquadrar no seu orçamento. A gente tem que ter um orçamento aí, um orçamento familiar, um orçamento individual, enfim, as coisas. Quando a gente já faz o planejamento, já sai do controle, imagina sem você ir fazer um controle, né, vamos assim dizer. E um outro adentro aí, de repente você pode até complementar, Pedro, tudo que você for fazer, até com relação aí a quitar as suas dívidas, identificar o que está sendo mais caro, trocar por uma mais barato, ou até para você, já não tenho dívida, estou aí com o meu passivo em dia, tranquilo, já estou superavitário, começando a sobrar um recurso. Cara, procura um especialista, procura o seu banco de relacionamento, o seu gestor, enfim, cara, procura uma pessoa de confiança, até mesmo para começar em pequenos investimentos mais simples, né? Que são aí os RDCs, os CDBs aí de renda fixa, né, cara? Isso daí dá um adentro aí, o que você pode complementar aí, se eu não tiver falado besteira, né? Isso aí, cara. Não, perfeito. Que eu gostaria de contribuir aqui, Jean, que as dívidas, elas, por um lado, elas são boas, né? É uma dívida para aquisição, para crescimento ali. Então, não são todas as dívidas que são ruins. A gente tem que se atentar ali quais dívidas a gente vai assumir. Por exemplo, aqui o cartão de crédito. O cartão de crédito bem utilizado, ele é uma ótima ferramenta, né? A gente só não pode deixar ele sem pagar ou pagar o mínimo ali, que ele vira uma bola de neve. Então, quando a gente fala aqui de juros compostos, né, o mundo dos investimentos aqui a gente fala de juros compostos, que é os juros sobre juros, alguns falam que é a oitava maravilha do mundo. Ao mesmo tempo que ela pode ser a oitava maravilha, ela pode ser também uma das piores coisas do mundo, porque se eu tiver com um cheque especial utilizando, um cartão de crédito rotativo, os juros compostos vão contra mim, né? Então isso pode afetar bastante ali a minha vida financeira de fato, assim. Então, e trazendo nessa parte a questão de ter alguém de confiança, né? Hoje em dia as pessoas falam muito mal do gerente dos bancos, dos gestores, né? Mas a gente tem que saber separar, né? A gente tem bons e ruins gestores. Então, ali aquele gestor de confiança que vai contribuir na sua vida financeira. Por exemplo, a gente traz aqui o exemplo de uma pessoa que usa o cheque especial, né? Aquele saldo ali que fica no final da sua conta que as instituições financeiras dão, cheque especial. É possível, ele é muito caro, né, em questão de juros. É possível a gente trocar por um crédito mais barato, né? Isso aí vai agregar na parte dos investimentos em si. Então vamos lá, vamos voltar aqui para os primeiros passos. Primeiro ali quitar dívidas caras. Tem umas perguntas aqui, Jean. Se Tem. você puder ir habilitando aí, vamos falar dos primeiros passos e a gente depois puxa as duas perguntas aqui. Eu tenho Então, uma aqui que a primeiro, gente vai até falar aí ao longo, desculpa te cortar aí, mas tem uma aqui que a gente vai falar aí ao longo aí do bate-papo aí. Então acredito que, né, show, vai responder a galera aí. show de bola. Então vamos lá. Vamos enumerar para a galera aqui, para quem por acaso está anotando e quer buscar, quer utilizar isso depois. Primeiro passo, quitar dívidas. Segundo, aumentar a capacidade de poupança.
Então a gente já falou um pouquinho, né? Gastar mais ou ganhar mais ou gastar menos, né? Para ter mais excedente financeiro. Fazer o primeiro investimento. Então, cara, não adianta nada a gente falar aqui e não fazer, não botar em prática, né? Ah, Pedro, mas eu não conheço muitas coisas ainda. Busca um apoio do seu gestor, alguém da sua confiança e faz o primeiro. Pode ser poupança, pode ser um RDC, que é um título emitido por cooperativas, pode ser um CDB, um título emitido por banco, mas faz o primeiro. E busca sempre o risco, né? O risco baixíssimo, liquidez diária. O que seria liquidez diária? Eu apliquei hoje, eu posso resgatar hoje, posso resgatar amanhã. É importante, né? E que busca ali por volta do CDI. 100% CDI, taxa Selic, é um excelente investimento para se começar. No quarto passo ali, Jean, eu acho que o mais interessante, a gente estuda bastante isso, é as pessoas começarem a estudar os termos básicos ali da renda fixa. Então, eu não preciso dominar, não preciso dar aula, não preciso ensinar aos outros o que é esses termos. Mas eu entender o que é taxa Selic, eu entender o que é uma taxa DI, que é o famoso CDI, eu entender o que é o IPCA, que afeta muito a nós aqui, né, a taxa de juros, eu entender um pouco como funciona o IGPM, que são também indicadores ali de inflação, é importante. Para eu não. Muitas vezes para eu investir melhor, mas para eu também não cair em cilada. Né? Sim, Hoje em dia a gente vê muitas fraudes, né, no mercado financeiro, então eu tenho esse conhecimento básico, me permite não cair nessa cilada. sim, sim. E o que você falou, né, cara? Querendo ou não, quando a gente tem um conhecimento, nem que seja pequeno, a pessoa começa a investir de uma forma mais segura, mais tranquila. Mesmo você conversando, às vezes, com uma pessoa de sua confiança, querendo ou não, você entender daquilo que você está entrando é mais tranquilo, né? Fica mais prático, né, assim, de começar, né? De dar aquele pontapé inicial. E aí, no caso, aí, só complementando aí, é, subir por degraus, né? Escadinha, que seria aí um outro tema aí, um outro tópico, né? O tópico 5, né? Você Isso aí. recapitula aí que eu me perdi aí, cara. Cara, e subindo os degraus, que a gente chama aqui, você começar pelo menos arriscado e sim, você ir testando as outras classes de ativo. Então, mesmo quem começa lá, quem investe em renda variável hoje, bolsa de valores, fundo imobiliário, são termos muito falados, essas pessoas muitas vezes elas começaram pela renda fixa, Sim, começaram pelo mais simples. Então, elas testaram, conheceram e aí foram subindo, né? Primeiro grau de risco baixo, depois um médio, depois um alto e assim. Tem gente que vai até o altíssimo, né? Aquele mais arrojado, mas também tem gente que vai seguir no baixo, não tem problema nenhum. sim. O perfil de investidor é para cada um, né? Não cabe a nós, consultores financeiros, definir o perfil. A gente ajuda, a gente educa, a gente traz conhecimento, mas o perfil de investidor é de cada um, é algo pessoal. Sim. E aí o sexto passo para a gente finalizar aqui, acho que para a gente poder ver essas perguntas aí, é reinvestir. Né? Sim. Então, poxa, não adianta nada eu iniciar um investimento, colocar essa bola de neve para rodar ali e começar a utilizar depois os ganhos. Porque os juros compostos é o juros sobre juros. Então, se eu invisto um dinheiro e no outro mês eu tiro os juros, eu estou inibindo essa bola de neve de ir crescendo, de ir aumentando. Então, Sim, sim. buscar investir, reinvestir e ir aportando. A gente fala muito isso, né, para os associados. Eu me recordo no nosso dia a dia. O associado chega para investir lá. Ah, Jean, eu quero investir 50 mil reais, o dinheiro da minha vida. A gente vai investir. Tá, mas como que a gente vai chegar no 70? Como que a gente vai chegar no 80? Como que a gente vai chegar no 100? Né? Então, dali a pouco, são os aportes mensais. É o dinheiro ele trabalhando por si só, mas eu também preciso dar uma forcinha ali. Eu preciso ir Sim, colocando recurso para que essa bola de neve ela possa ser cada vez maior. sim, sim. E assim, até dando um adentro aí no que a gente estava falando, Pedro, o pessoal ficar também, assim, mais esperto com relação ao que o mercado nos dá aí para estar fazendo investimentos. Eu digo isso aí porque a gente tem que se atentar muito às pirâmides financeiras, né, cara? Aquele que chega ali, pô, tem um investimento aqui que está me rendendo 15% ao mês, 20% ao mês. Cara, assim, igual a gente já falou, procure uma pessoa de confiança e, assim, não caiam nessas besteiras, porque aconteceu... O que me fez esse gancho aí foi você falar, eu já vi muitas pessoas que pegou o dinheiro da vida, que juntou e colocou nessas pirâmides financeiras e, cara, perdeu tudo, bicho. Então, assim, é só mesmo um toque aí que investimentos de... Temos investimentos de riscos? Tem. Só que as pirâmides financeiras, cara, isso daí não é investimento, isso aí jogar dinheiro na roleta, né? Vamos assim dizer. Só isso aí, só queria dar esse adentro aí, Pedro.
Sei. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas É, aqui. Pode ir falando que eu Daniel, vou buscando as perguntas aqui. Daniel fez um comentário aí legal comentando do Bax, né? A gente pega o nosso maior investidor da Bolsa hoje. Ele tem uma rentabilidade que é inferior ao que as pirâmides oferecem, né? Então a gente tem que cuidar também. Poxa, o melhor investidor do Brasil, o melhor do mundo, vamos dizer o Warren Buffett lá, ele tem o dinheiro dele rende de uma forma que alguém pega aqui numa pirâmide financeira e vem te oferecer mais. Então a gente também tem que ter esse conhecimento mínimo ali para entender que isso é uma fraude ali, uma pirâmide financeira, e a gente não cair. Eu trato assim, vamos resumir para a galera aqui, deixar isso salvo para ninguém mais cair em pirâmide financeira. A pirâmide financeira, normalmente, eles vão te oferecer um investimento que tenha muita rentabilidade, com baixo risco e que você possa resgatar a qualquer momento. Então, essas três pontas, dificilmente elas vão andar juntos. Se eu quero uma rentabilidade muito grande, normalmente eu vou ter que assumir um risco maior. E normalmente eu não vou ter liquidez. Então, liquidez é transformar, né? Conseguir resgatar. Se eu quero liquidez, normalmente eu não vou ter uma rentabilidade tão alta e eu vou ter um risco menor. Então, cuidar bastante, assim, quando a gente ouvir falar de uma pirâmide financeira, entender essas características e ficar de fora. Tentar conversar com as pessoas que estão aderindo mais a gente ficar de fora. E botar a perenidade, tornar o nosso dinheiro mais sustentável, mais saudável. Sim, sim, show. Pedro, tô vendo aqui as perguntas aqui, ó. O Carlos pediu para falar um pouquinho aqui sobre reserva de emergência. Só respondendo aí, Carlos, a gente vai adentrar nesse tema aí agora. Então a gente já vai responder para ti aí, tá? E para quem outras pessoas aí que tem esse interesse. Tivemos aqui uma outra pergunta, deixa eu ver aqui. É importante definir o objetivo e seus respectivos prazos aí para servir de incentivo aí na poupança, né? O caso aqui é só mesmo para, deixa eu ver aqui mais um aqui. Utilizar o crédito de maneira eficiente. Na verdade, tem uma pergunta aqui do Jonathan, cara. Qual o melhor investimento para a nossa atual realidade do mercado? Assim, eu vou começar aqui, Pedro, e você dá uma Vai lá, adentrada vai lá. aí, você que vive mais. Assim, analisando hoje aí o mercado, no formato que está, patamar da Selic do jeito que está, cara, é o melhor momento para renda fixa. Hoje aí a gente consegue aí rendimentos aí com rendimento superior a 1% líquido ao mês. Isso na renda fixa. Na renda variável se consegue também. Porém, se você pegar aí na linha aí, botar um longo prazo, normalmente, fazendo um mais e menos, a rentabilidade lá fica em torno de 10 a 20%. Então, você ter garantido aí numa renda fixa ao ano 12%, mais de 12%, cara, a gente está vivendo um momento aí, como está do ano passado para cá, e acredita-se que vai findar esse ano aí também pelos boletins que vem aí, né? Vai se findar um ano aí superior a 12% ao ano, a Selic. Então, acredito que é o ano ainda da renda fixa. Aí veio, o que que você acha aí? Estou falando besteira, Pedro? Vamos lá. Eu acho, trazendo assim, não, na minha visão, assim, Jean, tenho certeza que é a sua também, assim. Normalmente a gente responde para o perfil da pessoa que perguntou, mas se a gente for abranger assim, um perfil bem amplo, não existe melhor ou pior investimento, né? Existe o perfil de risco da pessoa, existe o desejo dela. Para aquela pessoa mais conservadora, a renda fixa está excelente. Imagina só a gente tirar 1% ao mês ali sem fazer esforço nenhum, sem correr risco nenhum. Agora, para o investidor mais médio ali, ele pode começar a se posicionar em algumas coisas, mas ele entender que essas algumas coisas, né? Eu acho que o Marcos Vinícius aqui trouxe algumas questões de objetivos, né? Eu Sim, entender qual que é o objetivo desse recurso. Se esse recurso ele tem um objetivo de médio e longo prazo, eu posso ter mais risco nele, não tem problema. Mas eu preciso estar definido que esse dinheiro é para o médio e longo prazo. Então, eu não posso arriscar o dinheiro do curto prazo nisso. E aquele dinheiro do longuíssimo prazo, aí pode sim, talvez, investir em algo mais de risco, mas lembrando sempre do perfil. O conservador, ele vai manter os investimentos conservadores na caixa de curto, na caixa de médio e na caixa de longo prazo. O moderado e o agressivo, ele vai ter outras posições. Então, trazendo assim, eu responderia que não tem. Não consigo responder qual o melhor investimento hoje. Nós vamos ter que olhar para o perfil. Para aquele perfil mais conservador, a renda fixa é excelente. Para o perfil mais arrojado, também a renda fixa é bom. Dali a pouco um pré-fixado, mas são coisas que a gente não consegue olhar tanto, porque o mercado pode mudar. A renda fixa
pós-fixada, que é a taxa Selic, ela é mais, ela anda mais de forma linear, né? Então ela fica mais fácil da gente entender. As demais é um pouco mais complicado. Mas eu vejo potencial para todas as classes, né? Também um pouquinho de renda variável ali, mas aí olhar de longo prazo, né? Investir na renda variável para daqui 2, 5 anos talvez investir na loteria, né? Porque a gente não sabe onde que vai parar, mas investir para 10, 15, 20 anos, não é o Pedro que está falando aqui, né? É a história que diz que dá certo. Então, quem tem essa tese de longo prazo é excelente. Mas é também entender, sentar com aquela pessoa de confiança, sentar com o seu gestor ali e fazer o seu análise do perfil do investidor, né? Normalmente a gente pede às pessoas, poxa, Pedro, isso aqui vai me gastar 5 minutos, cara, mas isso é essencial, é excelente, isso vai trilhar, é o seu mapa ali, né, dos investimentos. Então, para a gente poder entender os objetivos. E aí, Jean, fazendo um vínculo aqui, cara, para poder embalar, a gente falou um pouquinho de curto prazo, a reserva de emergência. Era o nosso próximo tema aqui. Vou dar um parecer meu aqui de reserva de emergência, depois você traz para nós a sua visão. Show. Cara, a reserva de emergência, para mim, ela é sagrada. Então, ela é essencial e ela tem que estar na vida de todo mundo. A Ju aqui, a Júlia lá de Manataís comentou aqui da programada, e é isso. A reserva de emergência ela tem que ser montada, para quem não tem ainda, ela tem que ser montada de forma devagar. Então, faz um valor ali por mês, mas é preciso ter. Porque a reserva de emergência é aquele recurso que vai, de fato, ser usado numa emergência. E eu falo que a emergência ela não bate porta, ela não avisa que está vindo, ela acontece. E normalmente ela acontece de noite, final de semana, dias que a gente de fato não está preparado. Então a gente ter um olhar de reserva de emergência é essencial. Então o que é característica de reserva de emergência para mim, assim, né? Pelo menos de 6 a 12 meses do seu gasto mensal. Então para aquela pessoa que tem o seu trabalho mais fixo, né, SLT ali, tem um plano de carreira legal na empresa, 6 vezes o gasto está tranquilo. O autônomo, que é aquele mais vulnerável, né, que tem os ciclos de mercado dele, se ele tiver uns 12 ali, é mais tranquilo também para ele. Para que, de fato, quando aconteça uma emergência, ele esteja preparado. Porque eu falo que quando a gente está falando aqui de longo prazo, né? Poxa, para eu investir para daqui 10, 15, 20 anos, para eu conseguir esperar esse tempo, eu preciso estar no mercado. Né? Eu não posso ter vendido a minha posição ali por causa de uma emergência. Então, eu ter essa reserva de emergência me permite ter e manter os meus investimentos, manter os meus objetivos. E, Jean, onde que vai estar, assim, traz para nós, assim, aonde você vê que pode ser alocada essa reserva de emergência? Cara, reserva de emergência aí o nome já diz, né? A emergência não bate a gente não sabe quando vai acontecer. Então, cara, tem que estar em investimentos de liquidez diária. Cara, precisei dele agora, eu preciso tirar esse recurso agora. E o que a gente tem hoje de melhor? Os RDCs, os CDBs das instituições financeiras e até a própria poupança, cara. Assim, muitas das vezes, dependendo do valor do recurso, ou até para começar, porque tem muitos investidores, cara, pequenos que têm os investimentos, mas não têm a sua reserva financeira. Então, assim, a programada, conforme já até foi citado aí, de repente pode se iniciar com uma programada para construir sua reserva financeira. Então, assim, eu acredito que os locais para se investir, para se construir, seria aí mais uma poupança, um investimento aí num 100% CDI, que estaria bem alocado, né, vamos assim dizer. Para aquele momento ali que deu a dor de barriga, né, consigo tirar esse recurso, e igual você falou, assim, é indicado 6 meses, de 6 meses a 12 da sua renda mensal aí, de ter isso daí guardado. Porque, cara, hoje, a instabilidade que a gente vive aí, com a inflação subindo e tal, a gente ficar aí naquela linha d'água, cara, é muito preocupante, né, vamos assim dizer. Isso aí. Acho legal a gente fazer até um desafio aqui para quem tá ouvindo, né? Amanhã, quinta-feira ainda, quem ainda não tem reserva de emergência, ali chegar para o seu gestor, né, da sua conta e indagar ele como que você pode começar essa reserva de emergência. A programada aqui que a gente diz o que significa programada? É juntar um dinheiro todos os meses. Então, eu programo lá na minha conta uma aplicação de R$ 50 por mês, R$ 20, R$ 10, vai depender da capacidade de poupança de cada pessoa, né? E manda esse recurso para os seus investimentos, para a sua reserva de emergência. E vai formando ela aos poucos. Então, o desafio aqui da gente chegar amanhã no gestor da nossa conta, cara, vamos fazer
Me ajuda a formar a minha reserva de emergência. Quem sabe aqui, né, Jean, na live tem Sim, pessoas que nós somos os gestores, né? quem E vão dar sabe? esse puxão de orelha na gente, né? Se a gente não Isso, falou, aqui tem colegas, vários colegas que trabalham em instituição financeira, tanto na que a gente trabalha como outras também. Poxa, sim, desafio. Liga para aquele cliente que você gosta, aquele que você se relaciona, que está na sua carteira e oferta isso para ele. Né? Isso não é uma venda, isso é uma ajuda. A gente precisa, porque se está todo mundo protegido, as pessoas se desenvolvem melhor, elas dormem melhor, elas trabalham melhor. Eu brinco aqui quando a gente leva a educação financeira para as empresas, normalmente aquele colaborador que acontece um acidente de trabalho ali, por falta de foi por desatenção, né? E o que gera desatenção? Muitas vezes pode ser um problema financeiro, sim, um sim. problema financeiro ali em casa, que ele está desatento e acontece um problema de um acidente de trabalho. Então, cara, levar a educação financeira para as pessoas, levar a reserva de emergência é essencial. Investir é o próximo passo, mas reserva de emergência é essencial. Todo mundo precisa ter. Sim, e cara, assim, me veio um insight aqui, cara, assim, lembrando um case para trazer para a galera aqui, sobre reserva de emergência. Às vezes você explicar, orientar o associado, o cliente, enfim. Eu tive um caso, um tempo atrás, né, numa instituição financeira onde eu trabalhei, que uma pessoa veio para fazer o encerramento de um seguro, porque ele estava muito apertado, não conseguia mais pagar e tal. E aí eu peguei esse caso e eu identifiquei que, na verdade, aquilo não era um seguro, era uma previdência, cara. Uma previdência que o cara começou a pagar. Começou pagando lá no passado R$ 100, foi pagando aqueles R$ 100, R$ 100, R$ 100, e aí foi atualizando, né? E, cara, assim, agora não vou lembrar o recurso, o valor, o total que tinha, ele estava pagando já 200 e poucos reais. Cara, aquele dinheiro salvou a vida desse cara, velho. Ele estava todo enrolado, ele não sabia, tipo assim, porque muitas das vezes a gente começa a construir essa reserva de emergência e sempre fica na cabeça assim, cara, vou fazer um determinado negócio aqui, se der errado, eu tenho aquele dinheirinho guardado lá que eu posso pagar. Reserva de emergência é para esquecer. Vou lá com o meu gestor de conta, igual a gente falou, vou começar a debitar R$ 50 na minha conta, R$ 100 na minha conta. Cara, mas assim, não conte com aquilo. Deixa aquilo lá indo. Sobrou um recurso, ou enfim, recebi um recurso que não estava no meu planejamento esse mês, coloca mais um pouquinho nessa conta sua lá da reserva de emergência e vai construindo. Porque, cara, aconteceu com na época esse senhor, e assim, eu vi que realmente isso funciona e a gente tem que ter. Todas as pessoas têm que ter. E assim, pensamos de um outro lado. Você começa com um pouco hoje. Você, a pessoa que tem 20 e poucos anos de idade, cara, imagina quando você chegar lá aos seus 40, 50, dependendo aí, colocando R$ 100 todo mês. Cara, você fazendo a conta dos juros compostos, você vai ver que vale a pena. Então, assim, fica esse desafio aí, realmente. Você que ainda não tem, até você colega de trabalho, né? Porque muitos não têm. Isso aí. Faça a sua. Comece ontem, né? Vamos assim dizer. Seria só esse adendo que eu queria dar aí que eu lembrei, cara. Show de bola, Ian. Assunto extremamente importante, assim, né? Se a gente impactar a galera aqui na reserva de emergência, cara, tá perfeito, assim, né? A gente conseguiu gerar conhecimento e gerar valor para as pessoas. Vamos vincular aqui teve a pergunta aqui do O Júnior fez uma Júnior, pergunta né? aqui agora. O Júnior fez uma pergunta aí para quem quer começar a investir em renda variável. Qual produto vocês indicariam? Essa aí eu vou deixar para você, Pedro. Vamos lá, então. A renda variável, ela é um produto que é mais para quem tem um perfil moderado, agressivo, arrojado, né? Então, e o conservador ali, dependendo do conservador, ele pode ter um pouquinho na carteira. Mas ter bastante atenção, porque o perfil, ele é individual. Então, a gente precisa entender o perfil de risco de cada um. Então, aquela pessoa que quer investir em renda variável, ela pode começar por alguns caminhos. Vou trazer aqui dois. Primeiro, as pessoas começam muito por fundos imobiliários. Que o fundo imobiliário nada mais é do que você comprar uma cota de um fundo que tem um imóvel. Né? Então, esse imóvel, pensa lá, o Pedro e o Jean aqui vão se juntar para comprar um prédio. A gente não tem capacidade financeira para comprar um prédio. Quem dera, né, Jean? A Quem gente não dera. tem. Mas se a gente se unir aqui em 1.000 pessoas, cara, provavelmente a gente vai ter. Então, a gente pega aqui um fundo de investimento, junta essas 1.000 pessoas e compra aquele prédio. Esse prédio, ele tem os inquilinos ali que geram aluguel. Então, esses inquilinos geram aluguel e vão pagar para o fundo. E, poxa, se eu tenho uma partezinha de 1.000 partes, eu vou ter direito a um pedacinho desse aluguel. Então, é um ativo que é de renda variável, ele está na Bolsa de Valores, você precisa comprar pelo Home Broker, né, que é lá o programa que
que você comercializa cotas de fundos e de ações, mas é um produto mais, não digo conservador, mas que é menos volátil, né? Ele varia menos o preço e ele tem, né, aquela rentabilidade, aqueles proventos mensais. Então, isso ajuda muito o investidor. Outro viés é começar pelas ações de dividendos. Então, as ações de dividendos são empresas que pagam dividendos, que distribuem o resultado, né? E por elas distribuírem bastante resultado, são empresas que elas já são grandes, elas são líderes de mercado. Então, elas também não têm tanta volatilidade nelas. E outro ponto é por meio dos fundos. Então, fundos também são bem interessantes. Poxa, eu quero começar a investir, mas eu não quero tomar a frente ainda. Eu vou contratar um gestor. Eu vou contratar alguém que me ajude nesses investimentos. Então, você vai procurar pode ser uma cooperativa, um banco que tenha, né, a gestora tem que entender, olhar qual a taxa, olhar quais os custos, olhar quais os riscos desses fundos, mas ali decidir, eu quero um gestor que compre ações de dividendos para mim, eu quero um gestor que compre ações de crescimento. Já é um primeiro passo, então você vai ter alguém ali profissional gerindo o seu recurso. Então, daqui a pouco é uma alternativa um pouco mais simples. Mas nada substitui o conhecimento de pegar, de aprender, de entender um pouquinho mais sobre as classes de ativo, sobre os investimentos e aí testando. Hoje eu falo que na internet a gente tem tanta opção, tanta possibilidade ali. Começando a investir, você vai pegar alguns canais, tem que filtrar, né? Tem vídeos ruins, tem vídeos bons, mas quando a gente pega vários ali, uma quantidade legal, a gente consegue gerar uma opinião interessante e aí comprando, experimentando, compra ação de uma empresa que você conhece, que está no seu dia a dia, que seja num setor perene. O que é o setor perene? Um setor que vai durar aí pelo resto da vida, vamos dizer, né? Por 50, 100, 200 anos. Então, são pontos interessantes. Mas é importante a gente ter a renda fixa e a gente também iniciar pela renda variável. E começar pelos caminhos mais simples. Lembra, a gente volta lá, conecta um pouquinho com a escadinha, né? A escadinha a gente começa degrau por degrau. Então, na renda variável, a gente também pode fazer degrau por degrau. E o bacana de tudo também é diversificar, né, Pedro? Diversificar, apesar quero iniciar na renda variável, mas, poxa, cara, você vai iniciar na renda variável se nem a sua construção ali na renda fixa você tem. Então, realmente a escadinha. Começa aqui, depois vai migrando. E é aquele velho ditado que meus avós, imagino que todo mundo já ouviu, não deixe os seus ovos tudo na mesma cesta, né, cara? Então, cara, isso aí que o Pedro falou. Quero iniciar na renda variável, busque empresas perenes, empresas que são praticamente de utilidade pública, né? Igual saneamento, cara, sempre vai precisar, redes elétricas, sempre vai precisar. Então, assim, são empresas pagadoras de dividendo e, querendo ou não, você pode estar diversificando em setores, né? Deu um problema no saneamento, um marco, igual a gente teve aí, né, um tempo atrás, né? Não vai impactar toda a sua carteira. Enfim, seria mais isso. Eu só queria complementar aí, Pedro. Show de bola. E eu acho que esse olhar mesmo de renda variável é de diversificar. Quando a gente fala da renda fixa, né, do CDI, daqueles investimentos mais conservadores, pode ser que a diversificação não seja tão importante ali. A gente buscar um player grande, né, um banco grande, uma cooperativa grande para investir, a gente vai ter segurança. Agora, se for comprar títulos, né, renda fixa de bancos menores, aí sim, a diversificação é importante. Só que se você se relaciona com uma cooperativa, com um banco robusto, um banco que tem tradição, essa diversificação talvez não precise existir tanto. Né? Mas lembra sempre, no primeiro passo, quando você está começando a buscar o apoio de alguém que conhece, alguém que seja de confiança, que não vá tentar passar a perna no investidor, é bem importante. A gente vê muitas pessoas que querem começar a investir, mas batem na mão de um gestor que orienta mal e essa pessoa ela acaba desistindo. Então, também ter a orientação, uma boa orientação é extremamente importante. Sim, sim. E aí, a gente, para dar continuidade aí, Pedro, para não fazer a galera aí também ficar muito tempo aí com a gente, senão eles vão enjoar. Cara, isso aí. A gente tem que tentar aí sair correndo da corrida dos ratos, né, cara? Que às vezes acaba que a gente entra nisso daí, né? Fala um pouquinho aí pra gente aí dessa corrida dos ratos aí, como é que funciona, o que acontece. Acho que muita gente vai se identificar aqui, tá? E não tem problema se identificar, né, aqui. Talvez seja até um ponto bom, que a gente se identifica nessa corrida dos ratos aqui hoje e amanhã a gente define ali, bota na prática para sair. Né? Então, não é problema estar na corrida dos ratos. A questão, o problema é o que a gente vai fazer amanhã, se a gente vai sair dela ou se a gente vai continuar nela.
Então, resumindo aqui, a corrida dos ratos é aquela pessoa que ela trabalha, então ela trabalha o mês inteiro e ela ganha o salário dela. Só que o salário dela já está contado. Então, eu falo que credito o cartão no dia, de manhã, e de noite credito o salário de manhã, né? E o cartão já debita de tarde. Então, bateu o dinheiro na conta, o dinheiro já sai. E muitas vezes acontece que a fatura do cartão ela é maior do que o salário. Então, aí que está o grande risco, né? A gente vai ter que, dali a pouco, usar a reserva de emergência para suprir. Então, essa pessoa ela paga as contas e ela fica sem dinheiro. Então, ela trabalha o mês inteiro sem dinheiro e volta lá no mesmo ciclo. Paga as contas, recebe dinheiro, paga as contas, fica sem dinheiro. Trabalha. Então, ela está nesse ciclo. Então, o que a gente falou no começo, né, Jean, de definir um valor para poupar é isso, é sair dessa corrida dos ratos. Eu chamo aqui muito simples para as pessoas que conversam com a gente, que é o boleto do eu do futuro. Né? Então, poxa, um boleto da internet, ali, da Oi, da Vivo, um boleto da água, da energia, a gente não deixa de pagar, porque ele tem juros. Né? Se eu deixar de pagar, ele vai me consumir juros, ele vai me cobrar juros. Poxa, mas e o boleto do eu do futuro? Né? O boleto do meu futuro ali, dos meus sonhos, da minha viagem, da minha aposentadoria. Eu estou pagando? Né? Ou eu estou deixando para lá? Né? Poxa, deixando para lá, ninguém vai lá e te cobrar que você não pagou o boleto do eu do futuro. Né? Então, o incentivo é menor. Né? O incentivo, vamos dizer, o incentivo de cobrança é menor. Então, a gente tem que se atentar e se educar, que é importante a gente pagar. Né? Então, a gente trazer essa questão do boleto do eu do futuro ali, ajuda que a gente saia da corrida dos ratos. Então, beleza, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos pagar as contas, mas vai sobrar R$10. No próximo mês, sobrou mais 10, então eu tenho 20, 22, dependendo dos juros. No próximo mês eu já vou para 33, 34, e a bola de neve ela vai se construindo. Então, muita atenção. Quem já saiu, legal. Acha alguém perto aí e ajuda essa pessoa a sair também. Vamos impactando as pessoas. Quem ainda não saiu, talvez amanhã seja o momento. Mas talvez não vai ser nesse mês, né, Jean? A gente vai ter que ordenar as contas, vai ter que ter 1, 2 meses ali para poder gerar uma renda passiva, uma renda nova, ganhar mais. Mas só da gente ter essa consciência, cara, e buscar, é um baita de um diferencial. Sim, sim. Eu acho que adentra também até no que o Marcos Vinícius falou aí, cara. Você tendo objetivo, você colocando objetivo, você sai dessa corrida dos ratos, cara. É só colocar um objetivo. Quero sair, eu vou construir minha reserva de emergência, vou estudar, vou ter conhecimento para começar a investir um pouco mais na renda variável, enfim. É definir, ter definição, que com certeza você sai e você ajuda. Ajuda quem está do seu lado, ajuda quem está perto, enfim. E assim, já adentrando aí, pulando, cara, tipo assim, um dilema, uma coisa que a gente sempre ouve falar é que investir é só para rico. Cara, isso daí não existe, né? A gente pode investir, igual você falou, começar com R$10, né, cara? Fala um pouco aí. Pode ser que um dia já foi assim, né, Jean? Mas tem bastante tempo se foi um dia. Cara, a gente escuta muito isso no dia a dia. A gente chega para falar de investimento nesse viés, né, dos primeiros passos. Às vezes a pessoa está com uma dívida de fato, mas ela pode pensar no investimento. Ela vai suprir os passos ali e vai chegar no momento de ter um investimento. E ela traz muito isso, investir é só para rico. Mas não é. Hoje em dia a gente olha, né, é o ticket, né, o valor mínimo ali para se investir. A gente fala R$10, mas pode ser até menos. Né? Com R$1 ali você consegue jogar um dinheiro na poupança, jogar o dinheiro em algum título, né, algum título de banco, de cooperativa grande, você já começa a sentir um pouco dos juros compostos. Então, é para todo mundo, é acessível. Para aquela pessoa que tem 1 milhão, para aquela pessoa que tem 500 mil, 100 mil, R$10, R$100. Eu falo muito que o que importa é a constância, para quem está começando. Então, poxa, eu vou lá colocar R$10 hoje. E mês que vem, quanto que eu vou colocar? Pedro, eu vou sacar os R$10 que eu coloquei no mês passado. Os juros compostos não vai trabalhar para mim. Mas se eu coloco mais R$10, no próximo mês mais 10, no terceiro mês eu vou olhar, poxa, Jean, ganhei aqui 40 centavos sem fazer nada. Jean, e se eu aumentar esse meu aporte, essa minha contribuição para 20? A bola de neve ela vai crescendo. Então, a constância ela é muito importante. A constância de você começar e você manter. Né? Isso aí, o tempo e os juros compostos, eles vão atuar e vai ter esse efeito. Eu comento muito que a gente falar aqui é muito vago, né? Eu estou falando para as pessoas começarem. Eu tento trazer, comecem. Vão lá, pega na sua conta, procura aquele título lá no seu
no seu aplicativo de baixo risco, liquidez diária, e faz um primeiro investimento. Espera passar um mês e olha lá. E depois conversa, tenta buscar, ó, investi aqui R$10, cheguei a um valor. No próximo mês faz de novo. Isso aí, eu falo que é algo que vicia. Né? Eu me recordo lá, eu comecei pela poupança, colocando um valorzinho bem pequeno, e até hoje eu tenho essa rotina. Né? Então é uma rotina aí que está comigo, vamos dizer, há quase 8 anos de fazer. Você vai gastar uma hora ou outra e tá tudo certo, o dinheiro está ali para isso, né? A gente vai usufruir para estudos, a gente vai usufruir para aquisição de alguma coisa, mas a rotina, eu falo que é igual dieta, né, Jean? Nós não somos muito aderentes à dieta aqui, mas se a gente for trazer é igual dieta. Não importa ali se no domingo eu comi algo fora da dieta, o importante é que na segunda eu volte nela. Sim. Então, eu estou investindo ali todos os meses. Teve um mês que eu falhei, resgatei, cara, tá tudo certo, o dinheiro é para isso. Mas no próximo mês, junta de novo. E faz com que a bola de neve ela continue girando. Então, no final, esse é o ponto que importa. Muitas vezes não é a taxa, não é a rentabilidade, sim a constância, quanto eu coloco. Jean, vou te oferecer aqui, vamos dizer, um 2% ao mês, é um juros bem extremo aqui. Só que se o Jean não tiver nada investido, né, 2% de nada. Então, talvez não seja, para ele não vai gerar valor nenhum. Mas, poxa, às vezes 1% ali na renda fixa atual, em cima de R$10 já é alguma coisinha, em cima de 20 já é mais, em cima de 30, e essa bola de neve ela vai suprindo. Então, outro desafio aqui, vamos dizer que é a noite dos desafios aqui. Cara, começa. Pega aqui no seu aplicativo lá, tá em dúvida, manda um direct pra gente aqui e printa lá a telinha do seu banco, pergunta pra gente, a gente vai te orientar como começar, mas começa. E é programado. Não deixa para depois não. Quem já... Isso aí, é hoje. Isso aí. Hoje mesmo, entra no aplicativo. E quem tem gestor, já chama o seu gestor amanhã. Né? Poxa, faz uma programada para mim aí, vamos olhar para o meu futuro. E olhar de caixinhas, né, Jean? Olhar de caixinhas. Eu tenho a caixinha do curto prazo, no médio prazo e do longo prazo. Então, eu posso fazer uma programada aqui de R$50 para a minha reserva de emergência, uma de R$10 para uma viagem no médio prazo e uma de R$20 para o meu futuro. Então, eu saber dividir, eu estou enchendo as caixinhas ali, vamos trazer como mais a figura assim, estou enchendo as caixinhas e olhando para o meu futuro. Então, isso é algo que ninguém vai fazer por nós, tá? Se a gente for esperar, o seu gestor não vai pegar lá e vai aplicar o seu dinheiro na conta, porque primeiro que ele não pode, né? Ele não vai fazer isso por você, então precisa que a gente tenha essa atitude. Sim, show de bola? Conseguimos esclarecer aí? E aí, galera, se tiver alguma pergunta aí com relação a esses conteúdos que a gente abordou aí, podem perguntar aí, tá? A gente está aqui para ir batendo papo, ir sanando as dúvidas, enfim, vamos deixar interativo aí essa live aí. Eu acho que estou passando aqui, eu acho que não teve nenhuma pergunta depois não, cara, do Júnior não, Pedro. Acho que a gente pode seguir aí, cara. Então vamos lá, vamos trazer outro tópico aí que a gente anotou, né? Sim. Deixa eu ver aqui, isso mesmo. Vamos lá, vamos tocar. Falar um pouquinho de como funciona a intermediação financeira, né, cara? Dá uma explanada aí para nós. Legal. Acho que vinculando um pouco, né, a gente está falando da renda fixa. Né? O que é renda fixa? Como é que funciona? Por que meu dinheiro rende? Então, quando a gente faz uma renda fixa, um CDB, um RDC ali de uma cooperativa, a gente está emprestando o nosso dinheiro para o banco. Então, poxa, pensa lá, você emprestar o dinheiro para o banco, aquele banco que a gente vai lá, bem robusto, que as pessoas trabalham nele. Pensa você emprestando um dinheiro para ele. Isso é investir em renda fixa, isso é emprestar dinheiro para o banco. E o que o banco faz com esse recurso? Ele empresta para outra pessoa. Né? Ele vai fazer esse empréstimo a outra pessoa, cobrando uma taxa de juros. O seu dinheiro, então, ele está sendo rentabilizado e o banco, a instituição financeira, ele está trabalhando com o seu recurso. Então, para a gente poder contextualizar, esses juros, ele não nasce do nada. Ele é uma operação chamada intermediação financeira. O banco, ele é um intermediador. Ele recebe o dinheiro de quem capta, né, de quem investe, daquela pessoa superavitária, e ele vai emprestar para aquela pessoa que é deficitária. Né? Então, ele vai gerar esse resultado. E o legal que a gente gosta de agregar aqui, a gente trabalha em cooperativa, mas também vou contextualizar aqui de uma forma ampla para instituições financeiras de modo geral. Normalmente, quando eu empresto meu dinheiro para o banco, eu vou receber 1%, um pouquinho ao mês. E o banco ele vai cobrar daquela pessoa que está pegando dinheiro emprestado ali, 2 e pouquinho. Isso até é mais, né? Poxa, Pedro,
Então, o banco está me pagando 1 e está cobrando 2. Esse 1 fica onde? Né? Isso a gente chama de spread, que é o resultado, é o que gera ali para a instituição financeira. Ela vai pagar a estrutura, né? Aquela agência que a gente vai lá, o aplicativo tem um custo, vai pagar bons profissionais, né? Eu brinco lá que a gente tá lá para atender, mas a gente tem um custo, né? Então esse custo também está embutido nessa operação. E quando a gente fala, e o resultado, o que sobra, que chama de lucro, né? O lucro ele é dividido para as pessoas. Então aquela pessoa que tem ações dos bancos, ela tem direito ali a receber um pedaço desse lucro. Então você pode ser o cliente, né? Tá ali o consumidor daqueles produtos e serviços, e ele também pode ser o sócio, né? Ser o acionista. Só que ele tem que comprar uma ação. Então ele tem que acessar o home broker lá da sua corretora e comprar uma ação desses bancos. E é um ponto legal que trazendo, a gente é vinculado nessa área, mas trazendo mais de forma de conteúdo, assim, informativa. As cooperativas, elas conseguem unir as duas pontas, né? Eu sou ao mesmo tempo o cliente, o consumidor dos produtos e serviços, e eu também sou o dono, eu também sou o sócio. Então, numa relação única ali, né, do fato de eu abrir uma conta nessa cooperativa ali, eu vou ter acesso aos produtos e serviços e eu também vou ter acesso ao resultado, que a cooperativa ela chama de sobras, né, distribuição de resultado. Então, poxa, a gente tem como ganhar nas duas pontas, né? Investindo o nosso dinheiro e também virando sócio dessa instituição financeira. Mas lembrando, no banco tem que ser comprando ações e ali das cooperativas, né, que as pessoas elas entram também como sociedade, adquirindo, entrando se associando à cooperativa, virando cliente ali, que a gente chama da cota capital. Então, ter esse conhecimento, né, de como funciona, de como o mercado ele funciona assim de fato, é importante. Normalmente ninguém explica, eu quero investir um dinheiro aqui, o seu gestor ele não vai te explicar como que é a dinâmica desse dinheiro. Poxa, todo mundo hoje em dia, eu brinco com o Jean nas nossas visitas, que a gente está mudando a era. A era que eu falava para uma pessoa e ela fazia, ela investia, ela aceitava qualquer coisa. Hoje as pessoas elas querem ter conhecimento, elas querem saber, elas querem participar das decisões de investimento. Então, eu me recordo, assim, toda vez que eu falo com alguém, eu tento explicar o que é Selic, eu tenho que explicar o que é CDI, a dinâmica de como funciona a inflação perante a Selic. Poxa, é o dinheiro da pessoa, quanto que ela trabalhou, né, para poder gerar aquela receita ali, quantos dias úteis que ela foi lá. Muitas pessoas até fora do dia útil, né, trabalham sábado e domingo ali, para chegar com aqueles 50 reais, com aquele 100 reais e falar assim, Jean, eu quero investir. E eu não consegui falar para ela o que o dinheiro dela está investido, cara. Não dá. É essencial a gente entender, a gente conseguir transparecer para as pessoas isso. Então, entender um pouquinho de intermediação financeira, de como funciona a dinâmica, é essencial. Então, é algo aqui também que vocês podem, quem não entendeu muito bem, assim, procurar o seu gestor amanhã para que possa te explicar um pouco mais, entender qual banco que eu estou investindo, qual instituição financeira que eu estou investindo, a minha rentabilidade está adequada, como é que está, para que de fato a gente consiga gerar ali os juros compostos. Então, os juros compostos tem que trabalhar. Beleza, primeiro passo lá, capacidade de poupança, ter como investir. Primeiro passo, começar, ter constância, entender, estudar. São passos que a gente vai... Não vai ser amanhã que uma pessoa cru vai sentar aqui, amanhã lá depois do trabalho vai estudar e ser expert nisso. É um ciclo, né? Mas eu falo que os juros compostos também tá para o conhecimento. Então, se eu sento aqui hoje, estudo uma coisinha, amanhã eu estudo outra, todo dia eu estou sendo 1% mais inteligente. Né? Então, os juros compostos também está atuando na área do conhecimento em si. Então, é essencial. A gente traz aqui muito do olhar de educação financeira, mas também do olhar do conhecimento. As pessoas precisam saber o que elas estão fazendo. E aí, vinculando aqui, Jean, vou sair um pouquinho do meu tema aqui, mas trazendo aqui que veio na cabeça. A importância, talvez, do crédito. Eu me recordo que o Júnior trouxe uma pergunta ali mais em cima. Cara, o crédito consciente ele é essencial, né? Então, eu preciso entender qual dívida que eu estou assumindo. Essa é uma dívida que ela aumenta de acordo com a taxa Selic, de acordo com o CDI, ou é uma taxa pré-fixada, que aquela dívida é aquela mesma? Como que funciona o IOF? Tem custo a mais? Né? Então, são coisas ali que eu preciso entender para que eu não entre numa dívida muito cara, para que eu consiga buscar alternativas, né, junto na minha instituição financeira, ou se a minha não tiver, claro, procura na instituição financeira vizinha ali, faz relacionamento com outro gestor e procure entender para que, de fato, você consiga ter uma gestão melhor do seu recurso. Isso tudo baliza do conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu preciso confiar em alguém. Né?
E confiar em alguém é muito importante. Mas se eu confio, eu também começo a adquirir meus conhecimentos, cara, eu vou ser um investidor muito melhor, eu vou tomar um crédito muito melhor, eu vou me organizar muito melhor e isso vai gerar prosperidade. Queria vincular aqui para jogar a bola para ti. Como é que você vê essa questão do seguros, de proteção, vamos dizer até o consórcio assim, na organização de pagamentos vinculados a investimento? Como é que é a sua visão aí desses produtos complementares no olhar de investimento? Assim, só complementando o que você falou do crédito aí, Pedro, a gente frisa, a gente falou muito aí sobre investimentos, né, enfim, mas, cara, ter conhecimento com relação também ao crédito, o crédito tomado de uma forma saudável, cara, faz você construir patrimônio, faz você alavancar, enfim, quantas pessoas já usaram estratégias lá atrás de crescimento patrimonial com financiamento, que às vezes você vai lá, compra não a era de hoje, mas você compra um imóvel aí, que a taxa de juros, sei lá, é 6% ao ano, 5% ao ano, você não vai morar nesse imóvel, mas você faz um aluguel com ele, às vezes o aluguel vai pagar a prestação e vai lhe sobrar um dinheiro que você consegue acumular para fazer a aquisição de outro imóvel. E aí vai indo. Assim, o crédito, de uma forma consciente, ele faz com que você consiga alavancar o seu patrimônio, consiga fazer compras mais adequadas, enfim, porque tem muito daquilo também, cara. Eu preciso de investir num imobilizado. E aí vou entrar aí no consórcio, que é o que você falou. Preciso investir no imobilizado, num carro, que eu vou precisar para trabalhar agora. O que seria melhor? Eu tirar o meu dinheiro que está investido, eu adquirir um consórcio numa cooperativa ou buscar um financiamento? Cara, depende. Tudo depende, né? Depende daquele momento. Eu preciso do carro para agora, eu posso me organizar ali para dar um lance num consórcio. Enfim, falando um pouco aí do consórcio, cara, assim, eu uso muito ele para empresas que têm essa outra atividade de fazer uma renovação de frota. Enfim, fica muito mais fácil, muito mais barato e muito mais prático quando você coloca isso na sua rotina. Já tem uma frota e eu preciso de renovar essa frota aí a cada 5 anos, a cada 2, enfim, a cada ano. E assim, por que você não planeja? Tenho exemplos, 5 carros. Sempre estou comprando, fazendo uma cota de consórcio, porque quando eu vendo um carro, eu vou lá do lance num consórcio, que é a taxa de administração. Muitas das vezes você pega aí, vamos pegar um exemplo de um consórcio, sei lá, de 100 meses. Você pega um consórcio de 100 meses aí com uma taxa de administração de 8%. Cara, você vai dividir isso daí, agora de cabeça não vou saber fazer a conta aqui, mas você pega isso daí e dilui aí pelo esse prazo total, você vai pagar aí, sei lá, 0, sei lá, enfim, 0,19, enfim, agora de cabeça não vou saber. E você vai pegar uns juros aí de um financiamento, cara, você vai pagar aí mais de 1% tranquilamente, 1,5, 1,6, enfim. Para a questão também de proteção patrimonial, às vezes eu converso com muitas pessoas que ela teve uma dificuldade para construir um imóvel, para comprar um determinado bem, e às vezes não se preocupa com a proteção dele. E assim, planejamento, você aí que tem até um pouco mais de domínio com relação a isso, planejamento financeiro, planejamento familiar, muito também tem a ver com questão de seguros. Seguros de vida, seguro de patrimônio, seguro de automóvel. Enfim, cara, hoje, a pessoa que não tem um seguro, vamos botar, aquele cara que já tem família, tem filhos, enfim, filhos pequenos, que tem interesse, você tem a intenção de colocar eles numa faculdade no futuro. Você pensou que em um determinado momento da sua vida você pode não estar lá? E às vezes é aí que tem o seguro de vida, que pode complementar, que pode fazer com que a sua família faça com que os planos que você pré-determinou para ela se concretizem no futuro, mesmo você estando ausente. Ou às vezes até ali pensando na minha empresa. Cara, demorei tanto para construir, e aí, igual a gente tem aqui agora nesses. A gente está vivendo nesses momentos aí dessas tempestades, esses vendaval maluco aí, me dá um vendaval, derruba minha empresa toda aí, e eu não tinha um seguro patrimonial, cara, não estava ali minha empresa segurada. Às vezes isso daí eu falo muito por ser gestor de conta, cara. Às vezes isso daí é falta de um gestor de conta às vezes não dá esse alerta à pessoa, porque a gente entra num cotidiano, numa rotina tão frenética que a gente às vezes acaba de esquecer disso. Porque a palavra seguro, o pessoal já vem falar assim, pô, seguro, cara, seguro é ruim, é ruim. Mas não é ruim, cara. Seguro planejado, ele é importante. É importante para sua proteção patrimonial.
Deu para responder aí, cara? Eu falei demais. Dá uma Acho que complementada aí. essa palavra até assusta quem está aqui, né? Quando a gente fala de proteção, sim. Mas eu queria, Jean, vincular aqui bem breve para a gente poder finalizar as que tem próximo das 21 horas. Como que isso agrega na parte dos investimentos? Então, o investimento é eu conseguir manter os investimentos, eu seguir com eles. Então, a gente fala muito aqui da estratégia de renovação. Poxa, todo mundo quer andar de um carro zero e tudo mais. Mas lembra só, receber juros é muito bom, mas pagar muitas vezes não é tanto. Então, ali um planejamento de consórcio, comprando uma carta, eu consigo me planejar mais. Vou dar um exemplo bem simples aqui que vocês podem colocar no dia a dia. Não é nem vendendo aqui, a gente não está nem falando de instituição financeira específica aqui, a gente está falando só do conhecimento dos produtos. Essa pessoa adquire um carro hoje e ela começa a comprar, pagar um consórcio. Chegou lá daqui de 2 anos, ela dá um lance e ela troca de carro. Então, a cada 2 anos, ela está sempre andando de carro zero. Então, poxa, é um ponto relevante. É possível. E sem pagar juros. Só pagando ali a taxa do consórcio, ela é baixíssima, né? Porque eu pego a taxa de administração, que eu também tenho que cuidar, né? No mercado hoje a gente vai ter instituições financeiras que vão tratar taxas de administração abusivas. Então, por isso que eu volto lá naquela questão do conhecimento. Eu deter o conhecimento me permite não cair nessa cilada, assim, nessa fraude. Mas eu buscando ali uma taxa legal, cara, é possível fazer um planejamento bem interessante, adquirir o seu bem sem corromper os seus investimentos. Então, poxa, se eu estou pagando um consórcio que a taxa ali é 0,19 e o meu recurso está rendendo 1, eu não preciso resgatar os meus investimentos, eu posso manter as duas pontas andando juntas. Então, quando a gente fala do mercado de investimentos, isso é essencial. Também aqui a questão do vida, né? Fala da proteção. Para o investidor é essencial ele ter proteção, porque se acontecer alguma coisa, ele ficar inválido, ele vai utilizar os investimentos. Então, ele vai deixar ele vai gastar, ele vai deixar de ter esses investimentos, deixar de ter os juros compostos trabalhando para ele. Então, também é um ponto crítico. Você tocou aqui numa questão, Jean. O seguro ele depende de cada pessoa. Se é uma pessoa que não tem filhos ainda, não é casado, muitas vezes ele não vai se preocupar com uma cobertura de falecimento. Ele vai se preocupar com a cobertura de invalidez, né, que vai afastar dele da sua atividade laboral, do seu trabalho. Mas aquela pessoa que já tem filho, ela vai se preocupar com um seguro de falência, com uma assistência funeral. Então, também entender que o seguro não é aquela pessoa que te liga e fala, vamos fazer um seguro? Não é. Mas vamos fazer sim, mas vamos fazer um seguro adequado à minha realidade. Então, isso é importante. E como você vai sair dessa cilada, assim, dessa fraude que a gente liga? É conhecimento, é entendendo quais são, ou tendo alguém de confiança. Mas é ter alguém de confiança entendendo. Poxa, me explica aqui como é que funciona essa cobertura, como é que isso vai me ajudar, para que eu conheça de fato o que eu tô, aonde que eu estou gastando meu dinheiro, de que eu estou me protegendo. E aí gira o ciclo como um todo, né, Jean? Cara, é investir melhor, é ganhar mais, é gastar menos, é estar protegido. Então, o plano de saúde, a gente fala muito do risco da ruína nos investimentos. Né? O risco da ruína é acontecer alguma coisa comigo e eu quebrar. Poxa, se eu quebrei, o meu dinheiro não está rendendo, porque eu não tenho mais dinheiro. Então, ter um plano de saúde, estar protegido, me permite não cair no risco da ruína. Então, se eu não cair no risco da ruína, os meus investimentos eles vão seguir de forma fluida, né? Que isso é muito importante. Já, cara, da minha parte aqui, os temas que a gente ia trazer aqui, eu consegui falar de todos. Sim, sim. Vamos ver se tem alguém que tem alguma dúvida aí. Eu passei aqui enquanto deu uma passada aqui, eu acredito que a gente respondeu as perguntas que vieram. Não tem nada mais aqui não, cara. Mas assim, coloco aí à disposição, vocês aí que me acompanharam a gente, se quiser mandar uma mensagem no direct, tiver com alguma dúvida. Lembrando aí do desafio que a gente fez, de você iniciar, fazer aí esse débito programado na sua conta, né, para iniciar uma reserva financeira, caso você não tenha. Comece. Caso vocês não sejam clientes aí, como fala, não sejam gestores, não tenham gestores das contas de vocês, procure aí a gente, que a gente está aí à disposição, me procura, o Pedro também já se colocou aí. Enfim, estamos aí para trazer informações para que vocês façam investimentos melhores, façam escolhas melhores, né, vamos assim dizer. Cara, acho que era isso daí, Pedro. Obrigado de novo por você ter aceitado esse desafio, ter aceitado esse convite. Espero que a gente possa fazer outras aulas aí, outras lives, trazendo temas mais específicos, igual a gente entrou aí no final e adentrou, né? Você já trabalhou numa seguradora, enfim, de repente a gente pode trazer algo aí com relação a seguros, né? A proteção patrimonial, enfim.
isso aí tema para uma outra aula, né? Mas, cara, de novo, obrigado mesmo aí por ter participado. E aí, agora, a palavra é sua, cara. Fica à vontade aí. Show de bola, Jean, cara. Eu que agradeço a oportunidade, né? A gente estava combinando aqui algumas vezes de participar e hoje deu certo para poder estar aqui contigo. Agradecer as pessoas que tiveram, já passaram aqui, as pessoas que ainda estão e as pessoas que vão assistir, né? Porque essa gravação vai ficar aqui no Instagram. E sempre reforçar, isso é muito meu viés, assim, muito do que eu trago. Vamos buscar informação, vamos buscar se capacitar, entender um pouco mais de tudo, do mundo dos investimentos, do mundo do crédito, do mundo da proteção, para que de fato a gente consiga prosperar, né? A gente precisa durar, a gente precisa estar ali dentro, estar com os recursos e investimentos para que de fato os juros compostos eles possam trabalhar. Então não adianta nada eu começar a investir, ter uma emergência e não ter reserva de emergência. Eu não vou estar mais vivo no mercado, vamos se dizer assim. Também não adianta nada eu começar a investir, precisar de todo o dinheiro, meu dinheiro não vai render, porque eu não tenho recurso, então os juros está indo em cima de nada. Não adianta nada eu começar a investir ali e não estar protegido, né? E acontecer ali algo de ruim comigo, uma invalidez, e eu ter que usufruir da minha reserva, também talvez de um crédito, né? E aí gira o ciclo, né? O ciclo negativo ali. Então, o conhecimento, entender sobre os produtos. Então, quando o seu gestor liga, tenta escutar, assim, o que ele tem para te trazer, né? E tenta também indagar, ó, eu quero me proteger, como é que você me indica? Ele vai até se assustar, né? Se a gente pegar aqui e ligar para o nosso gestor amanhã, falar que eu quero fazer minha reserva de emergência. Talvez ele não esteja nem preparado para te responder como que você vai fazer. Então, daqui a pouco é hora de você mudar de gestor, né? Mudar, procurar alguém mais capacitado, ou se capacitar para que você possa se atender de uma forma direta. Mas ter alguém de confiança, ter alguém que você conhece, que você acredite, é muito importante. Eu falo com os meus associados que eu trabalho mais na área de investimento específico. Investimentos e dinheiro é confiança e credibilidade. Se a gente perde qualquer uma dessas, em algum momento, a relação de negócio, a relação de confiança e credibilidade, ela foi quebrada, dificilmente ela vai ser reconstruída ali. Né? Então, ter esse olhar de confiança, de credibilidade, entender um pouco mais é essencial. Então, Jean, cara, já me alonguei bastante aqui. Agradecer demais a oportunidade. Espero que você me convide mais vezes aí. Sei que esse canal aqui, eu falo que quem participou no início, né? Quando tiver cada vez maior aqui, mais sucesso, a gente vai ter a nossa live lá no início, a gente vai poder fazer ela de novo, me colocar 100% à disposição de ti e das pessoas aí para que na minha área de atuação aqui, na minha área de especialização, eu possa contribuir. E o mundo dos investimentos, reforço, é para todo mundo. Não é só para os ricos, não é só para quem tem muito, não é só para o empresário, não é só para aquela pessoa que hoje está bem sucedida, né? Que a gente diz, a pessoa está bem sucedida. Não, é para todo mundo. Basta a gente começar, querer começar, ter a constância, né? E ter o desejo de conhecer, de conhecer os produtos, de iniciar. E aí, cara, subir a escadinha. Começa pela poupança, vai para outro produto, sobe a escadinha e sempre confiando nas pessoas e também confiando no seu conhecimento, cara. Então, acho que essa é a última mensagem aí que eu deixo. E um abraço, gente. Obrigado aí pelo tempo de vocês. É isso aí, galera. O tempo é um investimento também, né, Jean? Sim, As pessoas investiram aqui 1h08 na gente. Espero que esse nosso bate-papo gere juros compostos para eles de conhecimento. Sim. É isso aí, cara. A fala de hoje, a palavra de hoje para fechar aí cara, busque conhecimento. Conhecimento nunca é demais e é a única coisa que ninguém pode tirar de vocês. Seria isso aí, galera. Tamo junto aí. Fica aí também, eu fico à disposição para aqueles que tenham algum interesse aí com relação a investimentos, aí, o que eu puder ajudar, também estou à disposição. Obrigado a todos que participaram aqui, tivemos aí um grande volume de gente entrando, saindo, enfim. Obrigado a todos aí mesmo, galera. Valeu e novamente obrigado aí, Pedro. Até a próxima, meu nobre. Obrigado, Jeanzinho. Obrigado, galera. Um abraço.